Olá, meu nome é Pedro Calvache, tenho ao meu lado aqui o Rogério França. Nós resolvemos fazer um trabalho falando sobre traduções de Bíblias. E eu gostaria de analisar aqui hoje, juntamente com o Rogério França, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, editada pelas Testemunhas de Jeová. Porque essa tradução, infelizmente, ela é muito criticada pelas pessoas até sinceras que, por não conhecerem, falam mal dessa tradução. Então nós achamos por bem hoje mostrar para as pessoas que são sinceras o valor da tradução do Novo Mundo. Eu vou usar como base a tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Por que eu vou usar essa tradução como base? Porque a tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, é a Bíblia mais usada aqui no Brasil. Para que vocês possam ter ideia do quanto essa Bíblia é respeitada, e aliás nós também a respeitamos muito, essa tradução muitos evangélicos chegam a dizer que era a Bíblia que Jesus usava quando estava fazendo o seu trabalho missionário aqui na Terra. É interessante que, falando da tradução do Novo Mundo, eu gostaria de contar aqui 3 breves experiências da qual eu participei, das muitas que eu já presenciei. Só para vocês terem uma ideia de quanto essa tradução é criticada, algum tempo atrás eu recebi uma fita cassete de um discurso de um pastor de uma grande igreja aqui do Brasil, e esse pastor, no seu discurso, falando da tradução do Novo Mundo, ele gritava, né? Essa Bíblia é uma Bíblia sangrada, não é a Bíblia sagrada, mas é a Bíblia sangrada. Uma outra ocasião, visitando uma família num bairro aqui de Sorocaba, numa noite de sexta-feira, quando eu cheguei até a casa daquela família, encontrei um senhor que gritava, esbravejava no meio da sala e jogava a tradução do Novo Mundo em cima da mesa e dizia: olha, estão vendo essa Bíblia? Essa Bíblia foi feita pelo diabo, foi o diabo que fez essa Bíblia. E uma outra experiência, a última que eu vou contar aqui hoje, eu fui em certa ocasião comprar um dicionário numa livraria evangélica e chegando lá, eu passei por frente de uma vitrine que tinha muitas traduções de Bíblia e um senhor se aproximou de mim e disse o seguinte: olha, o senhor pode comprar qualquer tradução que está aqui. Todas elas são excelentes. A única que eu aconselho o senhor a nunca colocar a mão, nunca levar para o seu lar, é aquela dos TJ, das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Eu olhei para aquele senhor e simplesmente fiquei calado, porque não adiantava dialogar com essa pessoa. Bem, na verdade nós não estamos aqui julgando as motivações dessas pessoas. Cada um tem o direito de pensar o que quiserem. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas é interessante que quando entra no campo da erudição, eu tenho aqui algumas citações, por exemplo, aqui do especialista em linguística, o professor Jason David Bidun. Ele é um professor que leciona na Universidade do Norte da Carolina, dos Estados Unidos da América. No ano de 2003, ele publicou um estudo de 200 páginas, onde ele fez uma comparação das 9 Bíblias mais respeitadas na língua inglesa e comparou com a tradução do Novo Mundo. Qual foi o resultado? O professor Bidun destacou que as diferenças que existem entre a tradução do Novo Mundo e as traduções mais respeitadas na língua inglesa é que a tradução do Novo Mundo é mais exata concernente ao texto original. Em outras palavras, ela é muito mais exata com relação aos originais do que as demais. Já o professor doutor Benjamin Kedar, hebraísta de Israel, ele comentou há algum tempo atrás que quando ele quer uma tradução que esteja de acordo com os originais em hebraico, ele vai naquela Bíblia que é conhecida como tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui a opinião de eruditos, pessoas que conhecem no campo da erudição bíblica, e essas pessoas, quando fazem uma análise sem nenhuma emoção, sem usar de parcialidade, eles colocam a tradução do Novo Mundo como sendo uma Bíblia erudita e confiável.
Mas o que é que nós vamos destacar aqui hoje? Eu gostaria de destacar aqui hoje 3 pontos. O primeiro ponto é você ter em mãos uma tradução com um português atualizado. Uma tradução que quando você lê, você entende o que o escritor está falando. O outro ponto é ter uma Bíblia, uma tradução, que não contém textos acrescentados. Esse é um fator primordial também. E um terceiro ponto, a coerência da tradução do Novo Mundo. Eu gostaria de começar analisando aqui a questão de textos em português atualizado. E como já falei, vou usar como base a tradução Almeida, edição revista e corrigida, por ser a mais respeitada aqui no Brasil, a mais usada. E eu gostaria que você que vai me assistir mais tarde, que vai analisar sem paixão, sem parcialidade essa nossa palestra, e aliás, seria bom já adiantar que esse DVD que estamos fazendo aqui hoje, ele não vai ser comercializado, portanto ele não será vendido. Se quiserem tirar cópias depois, podem fazê-lo, mas ele não será vendido. Então gostaria de começar analisando aqui o que diz Efésios capítulo 5. O versículo que eu vou analisar aqui é o versículo 4. Então diz assim o texto, você já encontrou aí? Diz assim, olha: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Agora perguntamos, o que significa a palavra torpeza? Torpezas. Parvoíces ou chocarrices? Eu já fiz essa pergunta para professores universitários e eles comentaram que teriam que ver um dicionário antigo para encontrar o que realmente significam essas palavras. Mas por que não ler na tradução do Novo Mundo que já está no português atual? Por favor, Rogério. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas. Muito bem. Então não é muito mais fácil entender que torpezas é a mesma coisa que conduta vergonhosa? Parvoíces é o mesmo que conversa tola, aquela conversa que não leva a lugar nenhum? E chocarrices não é muito mais fácil entender quando você lê piadas obscenas, piadas imorais? Então essa é uma grande vantagem da tradução do Novo Mundo. Quando você lê o texto, você entende, você não precisa recorrer a um dicionário. Então o texto já está ali fácil para você saber o que o escritor realmente queria dizer. Querem ver um outro detalhe? Aqui em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, falando ali da criação do homem, olha que interessante. O versículo 7, você pode acompanhar aí na sua tradução Almeida, diz assim, olha: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora perguntamos, será que essa expressão soprou em seus narizes, ela está correta? É claro que vemos aqui um lapso da tradução Almeida. Vejam como que está na tradução do Novo Mundo. Diz que Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Bem, agora já ficou correto, né? Porque narizes, não, né? Nariz eu só tenho um. O ser humano só tem um nariz. Agora, narinas nós temos duas. Então, quando a tradução do Novo Mundo coloca que Deus soprou nas narinas, não nos narizes, ela está correta. Mas vamos ver aqui uma outra passagem. Aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. Por exemplo, se eu perguntar para alguém, ou se eu perguntar o que é uma mulher pejada, talvez poucos saibam o que significa a palavra pejada, mulher pejada. Por isso que 2 Samuel 11,5 diz assim, olha: e a mulher concebeu,
E enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Talvez há 400 anos atrás, as pessoas até soubessem o que significa mulher pejada, mas hoje poucos sabem o que significa isso. Como é que está na tradução Novo Mundo, Rogério? Portanto, mandou informar Davi e disse: estou grávida. Ah, então agora sabemos que mulher pejada é uma mulher grávida. E a palavra nojo? O que lhe vem à mente quando diz nojo? Porque a tradução Almeida coloca aqui no versículo 27 do mesmo capítulo que nós analisamos, aí, o capítulo 11 de 2 Samuel. Diz assim: e passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Aí tá bom. Passado o nojo? Como é que fala na nossa... Quando passou o período de luto, Davi mandou imediatamente buscá-la e acolheu na sua casa. Então aqui, passado o nojo, seria passar o período de luto. Então é algo que fica bem mais claro. Existem centenas e centenas de passagens que nós poderíamos analisar aqui, mas eu acho que para que você passe a ter um conceito correto sobre a questão de ter um português mais atualizado, acho que esses versículos já bastam. Eu comentei agora há pouco aqui que uma das vantagens da tradução do Novo Mundo é não ter textos acrescentados. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, até usando de sinceridade, citam para aqueles que fazem uso da tradução do Novo Mundo o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Então é o que eles citam quando encontram passagens que não tem na tradução do Novo Mundo. Então eles dizem assim, olha, o versículo 18: e se alguém desacrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então eles comentam, bem, não pode acrescentar nada na Bíblia. Aí o 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Vamos parar aqui. Então eles comentam que da Bíblia não se pode acrescentar nada, nem tirar nada. Como existe uma infinidade de versículos que não tem na tradução do Novo Mundo, então alguns argumentam, olha, vocês tiram da Bíblia de vocês quando o texto talvez não coadune com a doutrina que vocês pregam. Até recentemente estava vendo um livro que diz que alguns acusam as Testemunhas de Jeová de terem feito uma tradução de origem particular para se adequar aos seus ensinos. Mas será que a tradução do Novo Mundo tirou ou está acrescentada na tradução Almeida? Então você que tem muito apreço, assim como eu também tenho pela tradução Almeida, vamos analisar aqui brevemente alguns versículos, porque depois o Rogério irá nos citar uma série de passagens que você talvez até acredite nessas passagens, e vamos ver se elas realmente existem no original. O texto que eu quero ler aqui está em Mateus, capítulo 17, o versículo ao 21. Mateus 17 e 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Esse texto tem na tradução do mundo, Rogério? Aqui tem um tracinho só no lugar. Ah, só tem um traço e pula para o 22. Exatamente. Então, alguém poderia dizer, tá vendo? Olha, como aqui fala de expulsar demônios, e assim Jeová não tem esse procedimento, então vocês tiraram da Bíblia. Mas será que esse texto realmente existe no Evangelho de Mateus? Será que Mateus escreveu isso? Bem, estamos citando o Evangelho de Mateus. Se você pegar a mesma tradução Almeida, com português de um lado e hebraico do outro lado, você vai ver que quando chega no capítulo 21, aparece na parte em português. Mas quando você pega na parte em hebraico, pula do 20 para o 22. Ele não tem. Então isso mostra que a tradução do Novo Mundo está correta. A tradução Almeida está acrescentada. Se você pegar
a tradução Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego, você vai ver que quando chega o capítulo 17 de Mateus, versículo 21, o texto está entre colchetes e explica no pé da página que não tem nos manuscritos mais antigos. Ele não existe nos mais antigos. Quando você pega a Bíblia na linguagem de hoje e vai para o capítulo 17 de Mateus, estou citando aqui 3 traduções, mas poderia citar dezenas, centenas de traduções, mas não há necessidade. Você vai aqui no capítulo 17, 21 de Mateus, e ele pula do 20 para o 22. E no pé da página fala que esse texto não existe, no texto grego adotado. Outras traduções falam no texto grego original. Aliás, essa própria tradução interlinear aqui do Dr. Valdir Luz, no grego e português também, o texto não existe. Então, mostrando que quando falta uma passagem na tradução do Novo Mundo, podem ter certeza, não é que a tradução do Novo Mundo tirou, é que está acrescentado na tradução Almeida. Mas a tradução do Novo Mundo vai mais além. Aí é o capítulo 22 de Apocalipse. Olha Apocalipse 22. Aqui já não é um texto, são palavras. Quando eu leio aqui no 22:14 de Apocalipse, eu leio assim, olha. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui eu encontro a expressão no sangue do Cordeiro. Essa expressão aparece aí, Rogério? Não se encontra. Não se encontra, né? Então notem, na nossa tradução, ou seja, na tradução do Novo Mundo, não aparece a expressão no sangue do Cordeiro, que aparece na tradução Almeida. Mas quando eu pego a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai dizer que no texto grego original não aparece a expressão no sangue do Cordeiro. O mesmo se dá na tradução grega do Dr. Valdir Luz, que também não aparece a expressão no sangue do Cordeiro. Se dá também na tradução Almeida baseada nos melhores textos, que explica que realmente é dos manuscritos mais antigos, nos mais aceitos, realmente essa expressão não aparece. Então agora, eu gostaria que o Rogério analisasse para nós outras passagens que são até mesmo usadas como pontos de doutrinas de alguns, né? Então o que você tem a nos mostrar aí, Rogério? Bem, são diversos, textos que não só esse Mateus 17, 21, conforme foi citado aí, mas outros que também aparecem. Uma dessas passagens conturbadas, por assim dizer, é a passagem de Marcos 16, 9 a 20, que se encontra na versão Almeida. O que nós podemos dizer sobre isso? Eu vou citar aqui algumas bíblias, alguns comentários, que esclarecem sobre esse assunto. Também vamos analisar João 7, 53 a 8:11, E só que para iniciar, vamos dar um exemplo bem claro, que é o de 1 João 5:7, essas palavras. Na versão Almeida, revista e corrigida, veja só o que é essa versão. Ela coloca nesse texto de 1 João 5:7. Pode ler para nós, Pedro? Pois não. 5:7 e o comecinho do 8, por gentileza. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 8. E 3 são os que testificam na terra. Exatamente. Essa obra aqui, a Bíblia Explicada, da CPAD, ela lança luz sobre essas palavras, se realmente se encontram ou não no texto original. Comentando isso aqui na página 489, ela diz o seguinte: nos versículos 7 e 8, devemos omitir as seguintes palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um.
e 3 são os que testificam na terra, por não se encontrarem nos melhores manuscritos. Assim, de fato, também não se encontra na tradução do Novo Mundo. Mas não para por aí. Essa outra obra aqui, Variantes Textuais do Novo Testamento, falando sobre esse versículo aqui na página 533, também lá lança esclarecimento sobre o assunto. Diz o seguinte: a presença e história desse acréscimo é mais importante para a história da teologia do que para a interpretação do texto de 1 João. E dá a entender que a força motivadora por trás da elaboração desse acréscimo foram as exigências da controvérsia trinitariana. Diz mais: o exemplo mais claro em toda a tradição manuscrita do Novo Testamento de uma corrupção textual que surgiu por razões de ordem teológica, diz esse comentário. Ainda mais, essa versão aqui, católica, que é a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma nota também que esclarece bem esse ponto, em 1 João 5,7. A nota de rodapé, pé da página, diz o seguinte sobre esse texto. O texto dos versículos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso, aqui abaixo entre parênteses, ausente nos antigos manuscritos gregos, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, e que parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. E aí cita essas palavras, conforme nós já lemos. Outras versões, né, também são honestas nesse sentido. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Shed, baseada na Almeida atualizada, ela coloca o texto entre colchetes. E aí uma nota também dá o seguinte alerta: as palavras entre parênteses não constam no original. Esse Novo Testamento também aqui, trilíngue, ele foi editado, na verdade, em grego, português e inglês. Na parte em grego, as palavras naturalmente não se encontram. E há um comentário significativo nesse respeito. Diz assim: o texto dos versículos 7 e 8 entre colchetes, na revista atualizada, nunca fez parte do original. Os manuscritos mais antigos que contêm o texto são da Vulgata Latina do século XVI. Para você ver, então, como foi tardia a inclusão ou acréscimo dessas palavras no chamado texto original. Há um comentário também de um erudito, que é o Dr. Bruce Metzger, comentário textual do Novo Testamento, que ele fala também a respeito dessa passagem, aqui na página 642. Diz assim: uma coisa é segura, essas palavras são espúrias e, em vista das seguintes considerações, não tem direito a permanecer no Novo Testamento. Pedro, o que entende-se por espúria? Bem, espúria significa algo acrescentado, algo falso, algo que não existe. Exatamente. O significado da palavra espúria. Tem também um comentário aqui do Edgar J. Goodspeed. Poderia falar sobre essa pessoa? O Dr. Edgar J. Goodspeed é uma pessoa extremamente respeitada no campo da erudição bíblica, né? Ele é um tradutor de Bíblia, a tradução dele é extremamente valorizada pelos meios acadêmicos, né? Tanto por evangélicos como por protestantes, católicos. Então, uma pessoa acima de qualquer suspeita no sentido da tradução da Bíblia. Isso é o que o Dr. Edgar Goodspeed. Muito bem. Ele aqui, nessa obra, o Novo Testamento Paralelo, ele conta um pouco da história desse texto. Olha o que ele diz. Esse versículo não se encontra em grego em nenhum manuscrito dentro ou fora do Novo Testamento anterior ao século XIII. Não aparece em nenhum manuscrito grego de 1 João anterior ao século XV, e que está contido em um cursivo. Também um do século XVI contém essa rendição. Esses são os únicos manuscritos gregos do Novo Testamento que foi encontrado.
mas não ocorre em nenhum manuscrito grego antigo, ou em qualquer escrito cristão grego, ou em qualquer das versões orientais. Seu principal apoio se encontra em 2 manuscritos de latim antigo, do 6º e do 8º século, em alguns manuscritos da Vulgata Latina, mas não nos mais antigos. Erasmo não o incluiu na sua primeira edição do Novo Testamento em grego, em 1516, nem na sua segunda, em 1519. Quando foi criticado pela omissão, ele disse impetuosamente que se alguém pudesse mostrar um manuscrito grego que contivesse a passagem, ele a inseriria, e chamou-se-lhe a atenção ao Codex Montefortianus do século XVI. Ele se sentiu obrigado a incluir a rendição na sua terceira edição, em 1522. E foi esta edição que Tyndale usou na sua tradução do Novo Testamento grego, em 1525. Através de Tyndale, o versículo se introduziu na versão Rei Jaime. Note, é universalmente desacreditado pelos eruditos gregos e pelos editores do texto grego do Novo Testamento. Então, essas são as palavras do Dr. Woodspeed. Essa obra aqui também, Dicionário Enciclopédico da Bíblia, da editora Vozes, na página 284, comenta a respeito dessa passagem, né, chamada Coma Joanino, diz o seguinte: esse texto hoje é considerado como não autêntico por praticamente todos os exegetas. São as pessoas que comentam a Bíblia.